Você já se perguntou o que exatamente diferencia aqueles que enfrentam a maturidade com vivacidade e energia daqueles que, ao ultrapassar a barreira dos 65 anos, começam a perder rapidamente a vitalidade? A resposta pode ser surpreendente. Enquanto muitas pessoas nessa idade enfrentam a perda de habilidades e capacidades importantes, apenas algumas mantêm capacidades excepcionais que servem como prenúncio não só de independência, mas também de um aumento significativo na expectativa de vida. Imagine que existam 7 habilidades específicas, cuja presença entre os 65 e 80 anos destaca uma pessoa em um grupo especial daqueles que envelhecem com sucesso, um fenômeno raramente observado pelos médicos. Estamos falando de indicadores poderosos que não só atestam que o processo de envelhecimento está ocorrendo de forma excepcionalmente favorável, mas também são capazes de conceder uma década ou mais de vida ativa. Como exemplo, podemos citar a história de Howard, um engenheiro aposentado de 78 anos, que surpreendeu seu médico durante um exame de rotina. Após realizar uma série de testes, o médico, desviando o olhar dos registros, observou com espanto. Howard, os resultados mostram que suas funções físicas e cognitivas correspondem aos indicadores de uma pessoa no início da 6ª década de vida. Howard ficou intrigado. Ele não recorreu a nenhum método especial, apenas viveu sua vida normal. Ele não percebia que seus hábitos cotidianos permitiram que ele mantivesse habilidades que a maioria de seus contemporâneos já havia perdido. E não se trata de conquistas impressionantes, mas de poderosos prenúncios de que Howard provavelmente viverá de 10 a 15 anos a mais do que seus pares. A seguir, será revelado quais são essas habilidades, para que cada um possa avaliar suas perspectivas. O primeiro indicador de longevidade reside em um movimento comum, a capacidade de se levantar de uma cadeira sem o auxílio das mãos. Embora pareça uma ação elementar, é um poderoso prenúncio da expectativa de vida. As estatísticas são implacáveis. Aos 70 anos, cerca de 60% da população adulta perde essa capacidade básica. Pesquisadores que publicam no Journal of Geriatric Physical Therapy afirmam que esse movimento é tão informativo que se tornou uma ferramenta fundamental na avaliação do potencial de longevidade. A doutora Sarah Matthews, pesquisadora líder, enfatiza que a capacidade de se levantar da posição sentada, sem o apoio das mãos, indica uma força excepcional na parte inferior do corpo, senso de equilíbrio e coordenação neuromuscular. Esses 3 fatores são indicadores diretos, tanto da expectativa de vida quanto da independência na velhice. Como exemplo, podemos citar a história de Deborah, uma professora aposentada de 72 anos do estado de Ohio. Em seu clube do livro mensal, ela notou um detalhe. Ela era a única que conseguia se levantar do sofá sem o auxílio das mãos ou apoio externo. Eu nunca tinha pensado nisso, confessou ela. Eu simplesmente presumi que era acessível a todos. Deborah não percebia que essa simples capacidade indicava a preservação da massa muscular crítica e do equilíbrio que seus contemporâneos haviam perdido anos antes. 6 meses depois, 2 de suas amigas sofreram quedas que resultaram em hospitalização, enquanto Deborah continuava a levar um estilo de vida ativo e independente. Este exemplo demonstra claramente como uma simples capacidade pode servir como um indicador da saúde geral e da longevidade. Gostaria de se testar agora? Sente-se em uma cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Agora, mantendo o tronco reto e sem usar as mãos, tente se levantar. Se você conseguiu realizar este movimento com facilidade e naturalidade, parabéns. Você possui uma forma física excepcional, o que o destaca entre a maioria das pessoas da sua idade. Se este teste foi difícil, não desanime. Existe a possibilidade de fortalecer essa capacidade, começando hoje mesmo com um exercício simples. Diariamente, antes da primeira refeição, faça 5 levantamentos da cadeira sem usar as mãos. Comece com uma repetição, se não conseguir mais, e aumente gradualmente o número delas.
Treinos regulares realizados diariamente trarão resultados perceptíveis em apenas 3 semanas. Não espere até que essa função importante seja completamente perdida. Agora é o momento mais adequado para fortalecer os músculos, antes que eles enfraqueçam criticamente. Sua futura independência depende diretamente disso. Mais um indicador importante: a capacidade de manter uma conversa enquanto caminha. Você já notou que algumas pessoas da sua idade precisam parar para começar a falar? Isso não é apenas uma peculiaridade de caráter, mas um sinal de alerta. Se você consegue conversar casualmente com alguém enquanto caminha, sem perder o fôlego ou diminuir o ritmo, então você possui um dom raro que muitos de seus contemporâneos já perderam. Neurologistas da famosa Clínica Mayo definiram a chamada tarefa dupla como um dos fatores prognósticos mais significativos para a saúde do cérebro e a longevidade. De acordo com o Dr. James Wilson, chefe da divisão de neurologia geriátrica, realizar tarefas simultâneas como caminhar e conversar é um desafio complexo para o corpo, exigindo o uso eficiente de oxigênio, suprimento sanguíneo adequado para o cérebro e um sistema nervoso bem coordenado. Quando esses sistemas começam a funcionar de forma menos otimizada, uma das primeiras tarefas que se torna difícil é manter uma conversa enquanto se move. Como ilustração, o Dr. Wilson cita o exemplo de Gerald, um aposentado de 76 anos que antes trabalhava como contador. Gerald costumava fazer caminhadas regulares com seus amigos pela vizinhança. Com o tempo, ele notou que seus companheiros diminuíam significativamente o ritmo, quase parando para expressar seus pensamentos em uma conversa, ou preferiam caminhar em silêncio, retomando a conversa apenas após parar completamente. No entanto, Gerald manteve a capacidade de manter sua velocidade de caminhada anterior, enquanto discutia tópicos complexos. Ele não percebeu que essa habilidade natural o destacava como uma pessoa com saúde cognitiva e cardiovascular excepcionais. 3 anos depois, 2 dos companheiros de caminhada de Gerald sofreram derrames, enquanto Gerald permaneceu ativo e cheio de energia. O médico de Gerald explicou que sua capacidade de caminhar e falar simultaneamente sempre foi um sinal claro de excelente saúde cerebral e circulação sanguínea eficiente. Aqui está o que todos podem fazer hoje pela sua saúde. Durante sua próxima caminhada, tente manter seu ritmo normal de caminhada, enquanto recita poemas, canta sua música favorita ou até mesmo conta mentalmente de trás para frente, começando em 100. Se isso for difícil, comece com pequenos períodos de tempo, por exemplo, 30 segundos de caminhada enquanto fala, aumentando gradualmente a duração desses treinos. Não é apenas um exercício físico, é uma verdadeira ginástica para o cérebro que, segundo especialistas, pode literalmente salvar vidas. Não espere para começar esses treinos, pois a cada dia que passa, as conexões neurais no cérebro se tornam mais difíceis de manter ou restaurar. Outro indicador importante de saúde é a capacidade de manter o equilíbrio em uma perna por 10 segundos ou mais. À primeira vista, isso pode parecer insignificante, mas, na verdade, é um poderoso indicador de risco de mortalidade. Agora mesmo, todos podem fazer um pequeno teste. Definir um cronômetro e, levantando ligeiramente uma perna do chão, verificar por quanto tempo consegue manter o equilíbrio. Os resultados de um estudo revolucionário publicado no prestigiado British Journal of Sports Medicine, baseado na observação de mais de 1.700 adultos, mostraram que os participantes que não conseguiam manter o equilíbrio em uma perna por 10 segundos tinham um risco 84% maior de morte na década seguinte, em comparação com aqueles que passaram com sucesso neste teste simples. O pesquisador principal, Dr. Cláudio Gil Soares de Haro, enfatiza que este teste de equilíbrio provou ser um fator preditivo mais preciso de mortalidade do que fatores como idade, sexo ou presença de doenças graves. Considere a história de Alice, uma mulher de 74 anos, que desde que se aposentou, dedica tempo regularmente a exercícios destinados a manter o equilíbrio.
Um dia, durante uma celebração familiar, sua irmã Irene, da mesma idade, zombou da demonstração de Alice de sua capacidade de ficar em uma perna com confiança. Irene declarou com desdém que tais atividades eram inúteis em sua idade. No entanto, apenas 3 meses depois, Irene sofreu uma queda grave, resultando em uma fratura no quadril, o que, por sua vez, levou a complicações que limitaram sua independência por muitos anos. Alice, por outro lado, continuou a levar um estilo de vida ativo, viajando com prazer e aproveitando cada dia, sem medo de quedas. Surpreendentemente, a capacidade de manter o equilíbrio pode ser melhorada em qualquer idade. Para começar, por segurança, é recomendável realizar os exercícios perto de uma superfície estável, como uma bancada ou uma cadeira resistente. Você deve praticar manter o equilíbrio em uma perna por 5 segundos, repetindo este exercício 3 vezes para cada perna diariamente. À medida que progride, você deve aumentar gradualmente o tempo de manutenção do equilíbrio, primeiro para 10 e depois para 15 segundos. Os momentos mais convenientes para realizar esses exercícios podem ser quando você está escovando os dentes ou esperando o café ficar pronto, situações simples do dia a dia que permitem integrar facilmente esta prática vital em sua rotina. Não espere cair para perceber a importância de manter o equilíbrio. Infelizmente, muitas vezes as pessoas percebem a deterioração do seu equilíbrio somente após sofrerem uma lesão grave. Comece a desenvolver essa habilidade hoje mesmo, mesmo que consiga se equilibrar por apenas alguns segundos. No futuro, quando você se mantiver estável, confiante e livre de quedas, enquanto seus pares enfrentam dificuldades de locomoção, seu eu do futuro certamente agradecerá pela sua precaução. A quarta característica distintiva é uma memória nítida para nomes e eventos recentes. A pessoa consegue se lembrar facilmente dos nomes das pessoas que conheceu recentemente. Ela se lembra dos detalhes das conversas que teve na semana passada. Se as respostas forem positivas, isso indica uma função cognitiva que se torna cada vez mais rara entre seus contemporâneos e é um dos sinais mais confiáveis de um envelhecimento cerebral excepcional. Pesquisadores neurocientistas da Harvard Medical School descobriram que a capacidade de lembrar nomes e eventos recentes após os 65 anos é um indicador de redes neurais notavelmente preservadas. A doutora Emily Carson enfatiza que, ao contrário da crença popular, um declínio significativo na memória não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Adultos que mantêm uma alta capacidade de recordar informações, especialmente nomes e eventos recentes, demonstram excelentes padrões de conectividade cerebral, o que está diretamente relacionado à longevidade e à resistência à demência. Como exemplo, podemos citar a história de Walter, um homem de 75 anos que surpreendeu sua família durante uma festa de aniversário, não apenas lembrando os nomes de todos os presentes, mas também os detalhes das conversas que tiveram meses atrás. O filho de Walter brincou dizendo que o pai tinha uma memória melhor do que a dele. No entanto, a família não percebeu que a memória excepcional de Walter não era apenas uma característica impressionante, mas um forte indicador de que seu cérebro estava envelhecendo significativamente mais lentamente do que o da maioria de seus contemporâneos. Pesquisas modernas mostram que adultos que mantêm essa memória após os 65 anos têm um risco 47% menor de desenvolver demência e tendem a viver de 7 a 10 anos mais do que aqueles que apresentam um declínio normal da memória relacionado à idade. Para fortalecer a capacidade de memorização, você pode começar com um exercício simples. Ao conhecer uma nova pessoa, repita imediatamente o nome dela na conversa e destaque alguma característica de sua aparência ou personalidade. À noite, antes de dormir, é útil relembrar os nomes e detalhes de todos que você conheceu durante o dia. Isso ajuda a formar conexões neurais estáveis, necessárias para a recuperação de informações. Se a memória já começou a falhar, é recomendável começar memorizando um nome por dia, aumentando gradualmente a carga.
O principal é a regularidade. Essa prática diária simples pode melhorar significativamente a memória em apenas algumas semanas. Não devemos aceitar o declínio da memória como um fenômeno inevitável. As pessoas que mantêm uma excelente memória aos 70 e 80 anos não são apenas sortudas. Elas apoiam ativamente um dos fatores mais importantes para uma vida longa e independente. Por que não seguir o exemplo delas? Comece a treinar sua memória hoje mesmo, antes que muitas conexões neurais sejam perdidas. Outro sinal importante de saúde e longevidade é um sono reparador e revigorante. Se uma pessoa dorme a noite toda sem acordar e acorda descansada, isso indica uma vantagem fisiológica que se torna cada vez mais rara após os 65 anos. Como foi o sono dela na noite passada? Ela acordou várias vezes ou desfrutou de um sono profundo e restaurador? De acordo com pesquisadores do sono do Centro de Estudo do Sono da Universidade de Stanford, um sono de qualidade se torna cada vez mais raro com a idade, mas continua sendo um dos fatores mais poderosos para prever a longevidade. O Dr. Richard Thompson enfatiza que estudos mostram que pessoas com mais de 65 anos que cuidam de um sono saudável apresentam uma redução notável nos processos inflamatórios do corpo, melhora das funções cognitivas e uma redução de 32% no risco de doenças cardiovasculares em comparação com aqueles cujo sono não é regular. Tomemos, por exemplo, Diana, de 77 anos, que sempre priorizou o sono em sua vida. Enquanto seus pares recorriam cada vez mais a soníferos, reclamando de fadiga constante, Diana desfrutava de um sono natural e acordava cheia de energia. Ela não imaginava que essa característica a colocava em uma categoria excepcional de pessoas que envelhecem com sucesso. Mais tarde, o médico explicou que seus indicadores de sono correspondiam aos de uma pessoa 20 anos mais jovem, o que contribuiu significativamente para sua boa saúde, enquanto seus contemporâneos sofriam de doenças crônicas. O que podemos fazer hoje à noite para melhorar essa função vital? Primeiramente, é crucial estabelecer uma rotina de sono consistente, indo para a cama e acordando no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. É importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos por pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul das telas interfere na produção de melatonina. O quarto deve ser mantido a uma temperatura fresca, 18-20 degrees, e completamente escuro. Se você acordar durante a noite, evite olhar para o relógio, pois isso pode causar ansiedade e dificultar o retorno ao sono. Acima de tudo, se você estiver tomando medicamentos para dormir, converse com seu médico sobre a possibilidade de uma transição gradual para o sono natural. Embora possa ser desafiador no início, estudos mostram que o sono natural oferece benefícios protetores muito maiores do que o sono induzido por medicamentos. Não subestime a importância de um sono de qualidade. Não se trata apenas de se sentir bem, mas também de dar ao corpo tempo para reparar células danificadas, limpar o cérebro de toxinas e regular hormônios importantes. Aqueles poucos que conseguem manter um sono saudável após os 65 anos não são apenas sortudos. Eles estão prolongando suas vidas a cada noite tranquila. Você se juntará a eles? Comece a fazer essas mudanças hoje à noite, porque cada noite de sono ruim acelera o envelhecimento do corpo de maneiras que podem ter sérias consequências. O sexto sinal de maturidade: a capacidade de manter uma conversa equilibrada, sem buscar dominar. Certamente, todos já observaram como algumas pessoas mais velhas frequentemente assumem a liderança na conversa ou repetem as mesmas histórias, sem perceber. Será que a pessoa ainda consegue participar de conversas harmoniosas onde ouve tanto quanto fala? Essa rara habilidade social indica um trabalho especial do cérebro após os 65 anos. Neurocientistas sociais da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, descobriram que a reciprocidade na conversa, a capacidade de ouvir atentamente e responder adequadamente, sem se tornar um orador solitário, indica uma atividade excepcional do córtex pré-frontal em pessoas mais velhas.
A doutora Amanda Sutton explica. O córtex pré-frontal, responsável pela compreensão social e pelo controle dos impulsos, geralmente mostra um declínio significativo na atividade com a idade. Pessoas que mantêm um equilíbrio na conversa após os 65 anos demonstram uma preservação surpreendente da função executiva, que está intimamente ligada ao aumento da expectativa de vida e à saúde cognitiva. Victor, que atingiu a respeitável idade de 81 anos, era a alma da festa. Sua companhia era valorizada por amigos e familiares. Enquanto muitos de seus contemporâneos se isolavam cada vez mais, Victor permanecia um centro de atração, mantendo relacionamentos vivos e significativos. O segredo de seu charme estava em sua capacidade de manter uma conversa. Ele fazia perguntas, ouvia atentamente e compartilhava seus pensamentos, sem monopolizar a atenção. Sem saber, Victor possuía não apenas boas maneiras, mas um sinal de excepcional preservação cerebral, o que lhe augurava uma vida longa e ativa. E o mais surpreendente é que essa habilidade pode ser desenvolvida e fortalecida com exercícios simples. Aqui está o que você pode fazer hoje. Durante sua próxima conversa, conscientemente, controle o equilíbrio entre sua própria fala e a atenção às palavras do interlocutor. É útil definir a meta de fazer pelo menos 2 perguntas para cada história que você deseja compartilhar. A escuta ativa, onde a pessoa resume brevemente o que ouviu antes de expressar sua própria opinião, é uma ótima maneira de praticar. Isso não é apenas cortesia, mas uma verdadeira ginástica para o cérebro, fortalecendo as redes neurais responsáveis pela longevidade cognitiva. Se você perceber que seu monólogo está durando mais de 1 minuto, faça uma pausa e dê a outra pessoa a chance de falar. Essa simples consciência pode melhorar significativamente as conexões sociais, ao mesmo tempo em que exercita funções cerebrais cruciais. Não subestime a importância dessa habilidade. Aos 75 anos, a maioria das pessoas apresenta um declínio notável na reciprocidade na comunicação. Se você conseguir manter essa habilidade, é um sinal de preservação cerebral extraordinária. Se você notar sinais de deterioração, comece a praticar hoje mesmo. Os caminhos neurais podem ser fortalecidos em qualquer idade, mas quanto mais cedo você começar, melhores serão os resultados. O 7º sinal de longevidade se manifesta na capacidade de aprender novas tecnologias com facilidade. Quão fácil é para uma pessoa aprender e se adaptar às inovações tecnológicas sem causar forte irritação ou rejeição. Ela consegue usar um smartphone com confiança, aprender aplicativos básicos e explorar novas ferramentas digitais conforme necessário? Se as respostas forem positivas, isso indica flexibilidade cognitiva, uma qualidade que se torna cada vez mais rara após os 65 anos e está diretamente relacionada à expectativa de vida potencial. Pesquisas conduzidas no Laboratório de Envelhecimento do MIT demonstram de forma convincente que a prontidão e a capacidade de se adaptar às mudanças tecnológicas são um dos preditores mais confiáveis para manter a independência e a saúde cognitiva durante o envelhecimento. O Dr. Joseph Coughlin, que lidera o Laboratório de Envelhecimento, enfatiza: nossas pesquisas mostraram que idosos que demonstram a capacidade de se adaptar a novas tecnologias possuem uma notável neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais. Essa adaptabilidade não apenas facilita a vida, mas também é um fator preditivo para aumentar a independência e reduzir significativamente o ritmo do declínio cognitivo. O foco recai sobre Emily, uma senhora de 76 anos que se mostrou uma usuária confiante de smartphones e várias ferramentas digitais. Notavelmente, muitos de seus contemporâneos preferiram evitar aprender novas tecnologias, motivados pela idade avançada ou pela complexidade do processo de aprendizado. No entanto, quando o mundo enfrentou a pandemia, Emily prontamente fez a transição para videochamadas, compras online e uso de serviços médicos digitais.
Ao mesmo tempo, seus amigos, que resistiram tenazmente às inovações tecnológicas, se viram em condições de crescente isolamento e dependência de assistência externa. Emily pode não ter percebido que sua abertura para aprender novas habilidades não apenas a ajuda a permanecer conectada com o mundo, mas também mantém ativas as conexões neurais mais importantes, que desempenham um papel direto na manutenção da longevidade. Surpreendentemente, a capacidade de adaptação na esfera tecnológica é determinada não tanto pela experiência anterior ou talentos inatos, mas por uma atitude positiva e prática. O que pode ser feito hoje para fortalecer essa valiosa capacidade? Para começar, identifique uma habilidade digital específica que você evitou ou que causou dificuldades, seja usar um determinado aplicativo, configurar o Internet Banking ou aprender a fazer videochamadas. Basta dedicar apenas 10 minutos por dia à prática, usando tutoriais online ou buscando ajuda de pessoas experientes. O principal é abordar as novas tecnologias com curiosidade e não com frustração. Em momentos de dificuldade, em vez de pensar, eu sou velho demais para isso, tente dizer a si mesmo, eu ainda não tive a chance de aprender isso. Essa simples mudança de atitude ativa diferentes vias neurais e aumenta significativamente a eficácia do aprendizado. Não subestime a excepcionalidade dessa capacidade. Aos 70 anos, mais de 60% dos adultos mostram uma resistência notável à adaptação tecnológica. Se você ainda tem o desejo e a capacidade de aprender novas habilidades digitais, isso indica uma notável flexibilidade cognitiva. Se essa área parece desafiadora, comece pequeno. Mesmo 10 minutos de prática diária fortalecem as conexões neurais, mantendo o cérebro adaptável, ativo e biologicamente jovem. Essas 7 habilidades representam mais do que apenas um conjunto de habilidades impressionantes. Elas servem como uma evidência convincente de que o processo de envelhecimento no corpo ocorre significativamente mais lentamente do que em seus pares. Se uma pessoa lida facilmente com pelo menos 3 ou 4 dessas tarefas, isso indica sua notável vitalidade, atípica para sua idade. Nos casos em que a execução de algumas dessas funções causa dificuldades, existem práticas simples que podem fortalecer essas habilidades, e você pode começar a aplicá-las hoje. É importante entender que não se trata apenas de habilidades convenientes, mas de poderosos preditores de quanto tempo e com que qualidade uma pessoa viverá nos próximos anos. Aqueles poucos que mantêm essas habilidades aos 70 e 80 anos não são apenas sortudos. Eles apoiam ativamente as funções que lhes garantem independência, energia vital e longevidade. Espero que essa abordagem seja útil.